Sandra, Rodrigo, bom dia. Val aqui, tudo bem aí com vocês? Vamos para a nossa devolutiva da nossa radiestesia. Deixa eu até olhar aqui os meus controles do Zoom. Então, gente, vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho, então, o que foi feito, como é que é a radiestesia, por que eu fiz na ordem, na sequência que eu fiz. Lembrando, gente, que eu não fiz a radiestesia hoje, tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje. Hoje é dia 18 de abril, então a radiestesia de vocês, ela foi feita no final de semana passado, tá? Então, já faz uns dias aí que está rodando essa coisa toda da energia, né? Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês rapidamente o que é essa mesa, né, de radiestesia radiônica, que é essa mesa aqui, tá? Então, explicar um pouquinho para vocês o que é feito nessa mesa. Então, uma coisa importante, tá? A mesa de radiestesia, ela lê a energia eletromagnética de pessoas, animais e lugares, tá? Então, a gente tem outras mesas, então, por exemplo, uma mesa quantiônica, ela já vai ter um pouquinho mais de propriedade, ela já vai saber de onde que vem a energia, se é de uma pessoa que é, então é uma coisa muito mais elaborada, tá? Mas a mesa de radiestesia, ela vai fazer a medição através de um pêndulo, tá? Eu tenho mais pêndulos aqui. Esse pêndulo aqui é o meu pêndulo de madeira, tá? Então, é o pêndulo que eu uso para fazer a leitura. Então, eletromagnética. Então, é algo da Terra, é provado cientificamente, tá? Inclusive, essa energia eletromagnética, essa energia de radiestesia, né? A radiestesia é essa leitura e a radiônica é o equilíbrio dessa energia. A radiestesia, gente, é usada hoje ainda, por exemplo, para o pessoal que acha, tem que achar água para fazer poço artesiano. Então, é feito com o pêndulo, e o pessoal aí que é mais raiz vai acabar usando para o galho da goiabeira. Então, dependendo de como esse galho ele vibra, a pessoa sabe que é ali que ela tem que fazer a perfuração de poço artesiano. Meu esposo tem aí um projeto aqui, né, de perfuração de poço, e ele vai com o pêndulo exatamente ali, né, no lugar onde existe a vibração da água. Olha só que coisa interessante. Então, é feito dessa forma. Então, o que eu estou medindo aí em vocês? A energia de vocês eletromagnética, tá? Então, da casa e de vocês dois, tá? Por que a gente precisa fazer preferencialmente da casa e da casa primeiro, tá? Inclusive, tá até aqui, eu não sei se vai dar para ver pela iluminação, tá até aqui, ó, tá aí, ó, tá vendo? Tá aqui o endereço de vocês. Então, como é que é feito isso e por que é feito na casa primeiro? Porque a gente está no ambiente, né, da casa, a gente dorme, a gente come, a gente vive, a gente, enfim, né, tem nosso lazer muitas vezes na casa, então a gente recebe, às vezes, prestador de serviço, a gente traz coisas de fora, então essa energia ela acaba ficando desestabilizada na nossa casa. Então, muita gente me pede para fazer a radiestesia dos gatos, mas o que eu sempre falo? O que a gente faz primeiro? Em primeiro lugar, a gente faz a radiestesia da casa ou do apartamento. Depois, a gente faz a radiestesia de quem mora na casa. E automaticamente algumas coisas já começam a mudar. Por quê? Os animais, eles acabam absorvendo as coisas do ambiente e nossas também. Às vezes tem casos que a gente tem que fazer nos gatos? Tem, mas primeiro a gente faz essa leitura da casa, harmoniza, dos tutores, harmoniza, e aí a gente vê como é que fica, tá? Não existe um tempo que a radiestesia age. Por exemplo, vá, ó, você fez essa semana. Você acha legal a gente fazer daqui quanto tempo? Daqui um mês, daqui 2 meses? Depende, tá? Eu vou ao longo da minha leitura explicando isso para vocês, mas eu já quero adiantar que foi tudo bem na leitura, tá? Então, como é que funciona isso? Então, eu vim aqui num papelzinho, escrevi o endereço de vocês, então fiz da casa primeiro. Então, imagina que essa mesa que eu estou mostrando para vocês, ela fica, a gente fala mesa, né? Porque antigamente essas era uma mesa mesmo, e aí foi colocado, né, nesse pedaço que é praticamente do tamanho de uma folha A4, então ele fica, essa mesa fica em cima da minha mesa, tá? Então, como é que funciona? Esse papel aqui, eu vou colocar aqui, ó, nesse decágono, tá? Então, a gente chama isso de testemunho. Eu vou colocar aqui nesse decágono, imagina que tá deitado, tá? Essa mesa está deitada, tá aqui, apoiada na minha mesa. Eu tô afim para mostrar para vocês. Então, eu venho aqui e pergunto, né, no meu gráfico de sim ou não, este imóvel
está nessa mesa nesse momento? Por que que eu tenho que fazer essa confirmação? Eu sempre faço por praxe, mas, por exemplo, às vezes uma pessoa não avisou a outra, vocês são um casal, às vezes assim, eu vou mandar a Val fazer, mas eu não vou comunicar a outra pessoa, né? Então, às vezes, aquilo não foi, entre aspas, permitido por alguém. Então, é sempre interessante falar com todo mundo, né? Então, esse móvel está nessa mesa? Sim, aí o pêndulo vai lá para o sim, legal. Aí eu venho aqui, né? Isso aqui chama-se calibração de norte magnético. Então, nós, os animais, os locais, nós temos uma angulação no momento da leitura com relação ao norte magnético da Terra. Então, é esse gráfico aqui onde eu vou entender, né, aonde está, só para a gente poder começar a mesa, aonde está a calibração dele está aqui. Então, eu vou aqui pelo meu, né, pelo meu gráfico aqui, confirmo se está certo e começo as leituras, tá? Essa leitura aqui, gente, eu vou explicar depois quando eu começar a ler para vocês. Eu não uso essas palavras que estão aqui, porque elas são referentes a pessoas. Então, por exemplo, chakras e tal. Mas o que, que eu preciso ver? Esse escargot, tá? Ele fica nessa posição aqui, ó. Tá vendo que ele tá para cima? Então, o que, que eu começo a fazer a leitura da casa de vocês? Existe algum desequilíbrio na garagem? Sim ou não? Se sim ou se não, quando eu venho aqui, o que acontece, né? Imagina que esse, né, o nosso escargot, né? Ele está sempre aqui. Se aparece algum desequilíbrio, fala sim, por exemplo, tem um desequilíbrio na garagem, porque como é uma casa, eu vou passando cômodo a cômodo. Então, aqui, quando eu passo o pêndulo aqui, ele vai me dizer, né, se é sim, se tem um desequilíbrio, ele vai me dizer em qual posição está esse desequilíbrio, eu reposiciono esse escargot e aí eu faço a harmonização, né? Enfim, todo o reequilíbrio daquele espaço, daquele lugar. E assim eu vou, gente, cômodo a cômodo, tá? Eu voltei nos vídeos de vocês, porque eu conheço já a casa de vocês, até pela quantidade de exercícios, né, que a gente fez, enfim, só com a Maia, com a Kali, com todo mundo, né? Então, a parte de cima. O que que eu fui fazer? Então, eu fui perguntando, né? Olha, garagem, área de. Tô lendo aqui, tá? Eu fiz um papelzinho. Garagem, área de piscina, cozinha, área de serviço, lavabo, escada, área externa, escritório. Então, eu vou cômodo por cômodo, né? Então, neste imóvel da rua tal, número tal, jardim tal. Existe algum desequilíbrio na cozinha? Sim ou não? Não. E aí eu continuo balançando o pêndulo, né? Então, só para vocês entenderem a dinâmica disso. Existe algum desequilíbrio na área de serviço? Sim ou não? Não. Existe algum desequilíbrio em tal lugar? Sim ou não? Sim. Aí eu venho aqui e eu faço a leitura do ângulo e aí eu reequilibro, tá? Então, eu fiz essa introdução aqui só para vocês entenderem, né? Porque eu falo, isso aqui está desequilibrado, mas o que que é isso, né? Então, o pêndulo, ele vai o quê? Ele vai balançar no eletromagnético, nessas duas bolinhas aqui. Então, ele vai ficar assim. Quando eu pergunto, tem algum desequilíbrio em qual ângulo? Ele começa a rodar bobo. E aí eu venho no sentido horário, reequilibro e espero esse pêndulo parar, não parar de balançar, mas ele parar de ficar desequilibrado até equilibrar a energia do eletromagnético, tá? Então é basicamente isso. Então, essa é a leitura da casa. Agora eu vou explicar o que saiu na leitura, e aí eu já explico a leitura de vocês. Então, quais desequilíbrios? Deixa eu pegar uma caneta aqui, um lápis. Qual o desequilíbrio que a gente notou ali, né? Que eu notei ali. Então, eu fiz leitura de garagem, da área da piscina, cozinha, área de serviço. Então, o meu pêndulo balançou bobo ali, tá? Então, a área de serviço, então o que que eu fiz? Em qual ângulo que está esse desequilíbrio? Está nesse ângulo. Então, eu vou ajustar, né? Eu falo três palavras: ajusta, harmoniza, equilibra, ajusta, harmoniza, equilibra, e eu continuo rodando esse pêndulo ali, né? Ajusta, harmoniza, equilibra, até sozinho, porque esse pêndulo ele é calibrado para isso, por isso que eu tenho mais pêndulos, eu tenho pêndulo só para floral, pêndulo só para pessoa, e esse pêndulo é só para essa mesa até que ele volte a ficar, né, a cortar, né, para cima, para cima, para baixo, quer dizer que está tudo certo. Então, a gente teve aí
uma energia não muito legal na área de serviço, mas como eu disse, a gente não tem como saber da onde ela vem, não é essa mesa que faz essa leitura, né? É, algum lavabo do lado de baixo, algum lugar onde vocês usam ali para lavar a mão, não necessariamente um banheiro, mas é um lavabo, também um desequilíbrio, tá? E eu equilibrei. A escada, tá? Então, a escada lá que a gente fazia, lembra? Os exercícios que a Sandra vinha descendo com a Maia ali, né? Vinha descendo com a Calha, a Maia ficava ali, então, desequilíbrio na escada também, então, ajusta, harmoniza, equilibra. Um pequeno desequilíbrio na área externa em cima. Lembra quando vocês me mostraram? Tem um quintal maravilhoso que os filhotes ficavam telado. Ali também teve algumas questões, tá? Então, área externa de cima. Escritório, corredor, então onde os gatos ficam ali, ó, quarto dos gatos, onde fica as caixas sanitárias ali. Também teve um desequilíbrio, tá? Quarto do casal, eu também fiz leitura de um desequilíbrio ali, tá? Sala de jantar e sala de estar, porque eu lembro que a sala de vocês, ela é bem ampla, né? Então, eu voltei naqueles vídeos onde a Maia estava ali, na época que a Judite estava fazendo, a gente estava fazendo a adaptação com a Judite, então, sala de estar, sala de jantar. Eu lembro que tinha um corredor externo onde a Maia gostava de andar, gosta, né, de andar. Ali nada, sacada externa, parte de cima, tem alguma sacada ali, essa parte, as partes de cima externas, a gente encontrou ali desequilíbrio, tá? Então, vamos recapitular. Onde tinha desequilíbrio na casa de vocês que foi reequilibrado? Sala de estar, sala de jantar, alguma sacada externa aí da parte de cima, que eu lembro de alguma coisa nesse sentido. O quarto do casal, o quarto onde estão as caixas sanitárias dos gatos, a área externa de cima, a escada, um lavabo de baixo e a área de serviço. Então, esses foram os lugares onde a gente teve desequilíbrio. Os lugares que estão equilibrados: garagem, piscina, cozinha, né, um escritório que vocês têm aí, né? Porque eu lembro que tem o quarto dos gatos ali, perto, tem né, uma área, talvez aí, Rodrigo, né, que você fica. Corredor também, o corredor de cima tá tudo certinho. Banheiro de cima também tá tudo certinho. Corredor externo também tá certinho, aquele corredor que a Maia fica lá e brinca embaixo, tá? Então, tudo certo. E aí, gente, veio uma coisa muito interessante, né? Como é que eu sei que tá tudo certo? Como é que eu sei que a gente não vai precisar repetir? Enfim, quando eu termino a leitura de todos os cômodos, eu pergunto se tem mais algum cômodo com algum desequilíbrio. Sim ou não? Existe algum cômodo, e o pêndulo está aqui. Existe algum cômodo com mais algum desequilíbrio? Sim ou não? Não. Aí vem a pergunta: esta mesa está finalizada para o imóvel da rua tal, número tal, bairro tal, jardim tal? Sim ou não? Sim. Porque às vezes, o que que acontece? Quando dá não, não, essa mesa não está finalizada. O que que a gente precisa fazer? Identificar aqui na mesa quais gráficos a mais, quais gráficos externos, quais gráficos a gente precisa usar para continuar reequilibrando essa energia. Então, gente, tem infinitos gráficos, gráficos de limpeza, gráficos de aceleração, gráficos, enfim, né, para limpeza rápida. Aí, no caso de pessoas, tem gráfico para doença, tem gráfico para tudo. Então, que leitura que eu faço da casa de vocês? É aquele desequilíbrio clássico, gente. Toda casa tem, né? Agora, é complicado, por exemplo, quando eu coloco na mesa e falo assim: olha, essa mesa está finalizada? Não. Precisamos de gráficos extras? Sim. Aí eu vou perguntar que gráfico que é e por quantos dias. Então, às vezes, eu preciso em gráficos externos, né? Eu tenho um lugar que eu coloco os gráficos e todos os dias eu vou lá e rodo um pouco do pêndulo, né? Em cima daquele gráfico. E aí no gráfico eu coloco o endereço, né? Tudo de novo, porque realmente aquilo ali está precisando limpar mais vezes, mais dias. Então, por exemplo, tem casas que eu já fiz 20 dias, na minha mesmo, tá? Então, 20 dias de limpeza, 10 dias, 11 dias, 14 dias, né? E casos severos, aí são 3 meses. Val, você vai ficar indo lá todo dia, um pouquinho lá naquele. 3 meses. Então, quer dizer,
a mesa de vocês para a casa de vocês está finalizada. Isso é muito bom, né? Ótimo. Então, mesa da casa finalizada. Aí eu fui para vocês. Então, primeiro, deixa eu olhar aqui na minha anotação, eu fiz a leitura do Rodrigo, tá? Então, da pessoa. Então, aqui, ó. Eu coloco, então, o nome completo mais data de nascimento. A mesma coisa, tá? Eu dobro, ponho no testemunho. Rodrigo Lemes está nessa mesa, sim ou não? Sim. Equilíbrio norte-magnético dessa pessoa, né, de Rodrigo, para a leitura dessa mesa. Qual é a relação dele naquele momento da leitura com relação ao norte-magnético da Terra? Porque a gente está mexendo com energia eletromagnética. E aí sim, gente, eu vou usar tudo isso daqui, tá? Então, que leituras são essas? O que está escrito em cada um deles aqui? Não vou ficar explicando, lendo, mas só para vocês terem uma ideia, tá? Então, vamos lá. Eu faço leituras de energia de influência externa, então, energia telúrica, energia de forma, ambiente familiar, relacionamento, ambiente profissional. Então, tudo que vem de fora para dentro. Então, existe algum desequilíbrio de energia externa? E no caso aqui do Rodrigo, sim. Então, energia externa, tá? Então, o que que a gente teve um desequilíbrio aqui? Que foi, inclusive, a primeira, o primeiro quadradinho aqui, tá? Energia telúrica. O que que é isso? Então, pode ser aí uma falta de conexão ou uma conexão um pouco mais baixa com terra. Terra mesmo, tá? Mexer com terra, mexer com planta, andar descalço, tá? Então, energia de terra, energia telúrica mesmo, tá? Então, é importante ter essa coisa de matéria mesmo. Então, se tiver planta, por exemplo, o que que o Rodrigo pode fazer? Podar alguma planta, colocar andar descalço, Val, a gente não tem planta, ande descalço, porque é energia de terra mesmo. Tudo bem que tá chegando inverno, né? Mas procura andar descalço, pé no chão, tá? Isso já vai ajudar também. Mas o que que eu faço? Eu equilibro, né? Ajusta, harmoniza, equilibra, até que essa energia telúrica do Rodrigo esteja alinhada. E aí, eu vou perguntando em cada um desses quadradinhos se existe desequilíbrio de energia de forma, desequilíbrio de íons, energia provocada por alguém. Então, eu vou fazendo a pergunta, né? Então, o que que veio aqui, né? Energia provocada. É difícil falar de onde vem, como eu comentei no começo desse vídeo. Então, energia provocada pode ser alguma coisa, alguma, não desavença, mas algum pequeno desentendimento com alguém, né? Pode ser alguma coisa aí relacionada a vizinho, pode ser alguma coisa relacionada de alguém, né? Um prestador de serviço, sabe? Então não tem como saber, mas vem de fora. E a mesma coisa. Val, o Rodrigo faz o que com relação a isso? Não tem realmente o que fazer, porque a gente não sabe de onde vem nessa mesa, mas a gente faz o quê? Vem aqui, ajusta, harmoniza, equilibra, até o pêndulo, então, ficar se movimentando na posição vertical. Muito bom. E ainda na nas energias de influência externa, então coisas que estão vindo de fora. Relacionamento. Eu não estou dizendo que é o relacionamento exatamente de vocês, tá? Então, é difícil dizer relacionamento com pessoas, tá? Não é ambiente familiar, porque a gente tem um campo exatamente para isso, tá? Mas relacionamento geral. Então, pode ser de trabalho, pode ser no clube, pode ser na igreja, pode ser, né? Enfim, desequilíbrio de relacionamento. Pode ser alguma coisa, sei lá, que aqui não está falando de trabalho, né? Porque aqui ambiente profissional não teve nada, mas relacionamentos de forma geral. Então, gente, é aquilo, né? Às vezes a gente conversa com alguém, né? Enfim, fica ali um clima, ou a pessoa, né? Porque às vezes não fica clima para nós, mas fica clima para a pessoa. Então, lembrando que esse amarelinho, né? Influência externa, não foi algo que nós fizemos, não foi algo que nós provocamos, não saiu de dentro da gente. É com relação o outro com relação a nós. Mas ficou tudo bem, ficou tudo certo, ficou tudo equilibrado. E aí eu venho perguntando aqui, né? Aqui não é influência externa? Aqui nesse próximo amarelo, que eu venho aqui, né? Eu venho aqui no sentido horário, né? E aí aqui, ó, desequilíbrios de influência externa. Existe algum desequilíbrio de influência externa, né? Então, forma de pensamento, programa de vida, amar a si mesmo, tudo equilibrado.
tá? Então deu tudo certo. A leitura, Rodrigo, sua foi muito leve, tá? E eu vim perguntando aqui, né? E tudo certo. Aí aqui, ó, no amarelinho começa os coloridinhos. O que que a gente faz a leitura aqui? Deixa eu até olhar aqui. De chakras, triângulo prânico, ciclos, aí a gente entra na parte física mesmo, né? Então, ciclos, sistemas, então sistema respiratório, sistema vascular, tudo isso é lido, tá? Glândulas, órgãos, então, pituitária, hipófise, a gente lê tudo isso, tá? Órgãos, pequenos chakras, tudo, 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 tudo. E por fim, ó, e tá tudo bem, tá? Não teve desequilíbrio nenhum. E, por fim, a gente tem aqui ó, o último coloridinho, que são os 5 corpos sutis que a gente consegue fazer leitura e equilíbrio. Então, a gente tem aqui campo espiritual, mental, astral, etérico e, finalmente, o físico. E aí a gente teve, sim, um pequeno desequilíbrio no campo astral, né? A gente pode fazer alguma correlação com o que foi lido antes? Pode. Então, influência externa de energia provocada e relacionamento que balançou ali o teu campo astral? Pode, tá? Mas a mesma coisa, existe desequilíbrio de campo astral? Sim. Qual é o ângulo? Ajusta, harmoniza, equilibra, até o pêndulo ficar na posição correta, que é cortando de cima para baixo, né? Então, quando eu termino aqui, no vermelhinho, né? É a mesma coisa. Eu venho aqui e faço a mesma pergunta. Existe mais algum desequilíbrio para Rodrigo? Nananana? Sim ou não? Não. Esta mesa está finalizada para Rodrigo? Graças a Deus, sim. Né? Então é bom. Então a gente não precisa ficar limpando, ancorando energia, fazendo coisa, né, a pessoa e tal. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo exagerado, né? Você pega uma pessoa com uma doença muito grave, uma doença assim, uma pessoa que, né? A gente tem outros gráficos para tentar subir energia. Então, eu já vi relatos no curso de pessoas que precisaram ser acompanhadas na mesa, tipo, por 2 anos. Mas aí é questão mesmo de doença, né? E tal. E aí finalizamos a leitura do Rodrigo. E aí veio a leitura da Sandra, né? Ó, tá? Que é feita a mesma coisa. Então, tirei aqui o testemunho do Rodrigo no papelzinho, pus o testemunho da Sandra. Sandra Fantin está nessa mesa, sim ou não? Calibrar norte magnético e começar a fazer as leituras. Legal. Então, o que que deu aqui, Sandra? Vamos lá, né? Sandra, tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Então, o que que acontece? Existiu algum desequilíbrio de energia, influência externa? Não. Então, foi feita todas essas leituras, pêndulo todo bonitinho. Existiu algum desequilíbrio de influência externa, né? Então, aqui, amar a si mesmo, sentimento de posse, culpa, nada, tudo certinho, tudo certinho. E aí eu já vim lendo aqui, ó, chakras e tal, ciclos, sistemas, fui passando aqui, ó, Sandra tá bacana. Mas aí a gente teve um pequeno desequilíbrio de triângulo prânico, tá? Então, o que é o triângulo prânico? A gente sabe que não são só os chakras, e nós temos aí fluxos de energia, né? Então, a gente tem o triângulo cardíaco, diafragmático e esplênico. Então, a gente tem aqui triângulos, né? É difícil explicar, mas no nosso tronco que ajudam é, é, que essa energia nossa, né, o prana, seja conduzido, que é a energia, né, da Terra. Então, gente, essa energia, ela tem muitos nomes, né? Então, Chi, Ki, energia vital, Bliss, vocês vão achar todos esses nomes. Então, sim, houve um equilíbrio do triângulo prânico no esplênico, tá? Então, no ponto aqui, mais ou menos entre estômago e umbigo. Então, isso também foi reequilibrado na mesa, tá? E olha só que legal, Sandra. O restante deu tudo certo, tudo bonitinho. Então, ciclos, sistemas, glândulas, órgãos, pequenos chakras e os 5 campos, né? Espiritual, mental, astral, etérico, físico, tudo certinho. Aí a Valéria foi terminar. Existe mais algum desequilíbrio relacionado a Sandra, nanana, que está nessa mesa, que o testemunho está aqui. Existe, sim ou não? Não. Esta mesa está finalizada para Sandra Fantin, de data de nascimento, tal? Sim. Então, isso é muito bom, né? Eu sei, gente, que vocês aí
vocês fazem meditação, né? Então, acho que, se eu não me engano, nessa você faz yoga, né? Então, isso também dá uma super diferença. Então, tudo isso continua. Gente, é impossível um ser humano vir para uma mesa de radiestesia e não dar nada, porque a gente está num ambiente da Terra, né? Então, os desequilíbrios, eles são naturais e normais. Então, o que que eu posso colocar para a leitura de vocês? Apesar da gente ter aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desequilíbrios na casa, é natural, gente, tá? É normal, é normal. Então, não teve nada fora da normalidade. Sabe aquela limpeza que a gente faz toda semana, a cada 15 dias, a nossa casa? É mais ou menos a mesma coisa, né? Então, às vezes, pode ser que a gente precise, num cômodo, reformar, pintar, quebrar, mas não. Então, o que que teve aqui na casa de vocês? A limpeza. Assim como a gente faz a limpeza física de sabão, joga água, a gente fez a mesma coisa aqui do ponto de vista, como eu falo, eletromagnético, e em vocês também. Então, pontos de atenção, nenhum, né? Então, a gente sempre fica mais ali de orelha em pé, caso a gente tente finalizar uma mesa e a mesa diz que não, e a gente precisa de gráficos complementares. Então, a gente entra com coisas complementares, mas no caso de vocês, nem você, Rodrigo, nem você, Sandra, tá tudo bem, e tudo bem com a casa, sim. Val, a gente tem que repetir essa mesa quando? Quando vocês sentirem. Então, a gente sabe que por semanas, né, como vocês, está todo mundo limpo, vamos colocar assim, né, a gente não precisa repetir, porque às vezes tem pessoas que eu falo, olha, é bom a gente fazer todos os meses, né? Então, a gente espera um pouquinho, sente aí como é que está a energia, já que essa leitura não foi feita hoje, do dia 18, a gente já tem aí pelo menos quase que uma semana, né? Acho que uma semana, a gente tem quase praticamente uma semana dessa energia nova, já equilibrada, rodando aí. Então vocês vão sentindo. Daqui um mês, daqui 3 meses, daqui. Não existe um tempo certo. A gente que vai sentindo, Val, eu não estou muito legal. Aí a gente volta lá e faz. Tá bom, minha gente, meu povo, é isso por enquanto. Precisando da Val, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Beijo grande, viu? Gratidão pela confiança e oportunidade de sempre aí. Finalizando a mesa aqui com vocês. Fui, fui.